dia, pessoal! Começando mais uma aula de Física B. Agora a gente vai para a aula 20. Estamos aí fechando o nosso segundo terço de todo o curso. São 30 aulas no total, né? A gente vai fechar agora a aula 20. Então a gente vai estudar a parte de transmissão de calor. Como é que o calor ele é transmitido? Ele pode ser transmitido na forma de irradiação, na forma de convecção ou na forma de condução, tá? Então, como eu fiz na aula da semana passada, eu também vou inverter a ordem que a gente tem nessa aula. Por quê? Porque eu já vou puxar um gancho lá do que eu falei para vocês na aula anterior, tá? Todos os corpos, sem exceção, emitem ondas de calor. Todos eles, tá? A menos que ele tivesse uma temperatura de 0 Kelvin. Só que a própria física quântica já impõe que não tem como chegar nessa temperatura de 0 Kelvin. Então, tudo que está à nossa volta irradia calor. Só que a gente não pode esquecer que a gente irradia calor, mas a gente também recebe calor. Então, quando falam para vocês assim, o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vamos supor assim, eu estou a 36 graus, a sala deve estar uns 25, tá? Então, eu estou irradiando calor para a sala, mas a sala também está irradiando calor para mim, tá? Então, nessa troca de calores, na média, eu forneço mais calor para a sala do que ela fornece para mim. Por isso que a gente diz que o calor ele flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Mas na verdade ele ocorre sempre de todos os corpos para todos os corpos, tá? Só que na média é isso que acontece. Então, todo o corpo irradiando calor, eu tinha dito para vocês lá na aula passada que a emissividade calorífica era proporcional à temperatura absoluta na quarta potência. Mas agora eu posso dizer para vocês, tá? Que essa emissividade, ela depende de uma constante aqui chamada de constante de Boltzmann, ela depende da área e depende da temperatura absoluta na quarta potência, tá? Então notem, todo corpo ele tem uma certa área, essa constante ela tem um valor pré-definido, então a emissividade ela só seria zero se a temperatura absoluta também fosse zero. E como a gente sabe que isso não é possível, todos os corpos emitem ondas de calor. Então pessoal, que fique claro para vocês, tá? Irradiação, ou muitos autores chamam de radiação, é a emissão calorífica de qualquer que seja o corpo devido à temperatura que ele apresenta, tá? Então, todos os corpos irradiam calor. Agora, se a gente falar do segundo processo, que é a convecção. Aí você fala assim, professor, a convecção, ela seria exatamente o quê? É a troca, tá, de posição de um fluido devido à diferença de densidade. Então, toda convecção, tá, ou quando a gente fala de troca de calor por convecção, ela só pode ocorrer em fluido. Por quê? Porque ela se caracteriza pela subida de massas quentes e descida de massas frias, tá? Se a gente estiver falando de um corpo sólido, como é que vai subir o quente e descer o frio? Não tem como. Você não vai colocar um tijolo no fogo e subir o fundo e descer o topo, né? Mas para fluido isso acontece. Então, o que a gente pode observar aqui, tá? Conforme eu falei para vocês, lá na aula, tá, de calorimetria, quando a gente estava estudando calor específico. Vamos supor que a gente tem um solo aqui, que ele é composto de um material em que o calor específico é bem reduzido, tá? Aí nós temos o solo aqui que está irradiando ondas caloríficas. E essas ondas caloríficas, elas vão incidir aqui no solo, tá? E quando bate no solo, vai subir a temperatura do solo. O que vai acontecer com o ar que está em contato com o solo? Ele vai tender a esquentar. E quando ele esquenta, ele vai tender a subir, porque ele fica menos denso. Só que você não vai criar um vácuo aqui embaixo. Então, se subir o quente, vai descer o frio. Essa subida de quente e descida de frio é o que a gente chama de corrente de convecção, tá? Então, a gente sabe que o fluido, ele troca calor predominantemente por convecção. Mas irradiação? Tudo troca por irradiação também, mas convecção é o predominante que a gente tem em fluido. Pensa comigo, tudo que eu esquento, né, vocês sabem que a tendência é aumentar o volume. Então, se aumenta o volume, diminui a densidade. É por isso que um ar quente, ele é menos denso do que um ar frio, porque na hora que ele esquentar, ele vai aumentar o volume. E aí é importante vocês terem bastante conhecimento, tá, do seguinte, é que para acionar essas correntes de convecção, qualquer fonte de refrigeração, ela deve ficar em cima, e qualquer fonte de aquecimento, ela deve ficar embaixo. Se você fizer o contrário, você vai, tá, impossibilitar essa troca de calor por convecção. O que, logicamente, se tratando de um fluido, vai interferir bastante na homogeneização da temperatura. Então, vamos pensar assim, tá? Se a gente pegar uma panela e colocar essa panela no fogo, tá? Coloquei aqui a chama do fogão, estamos lá esquentando essa panela, e aqui a gente tem uma certa quantidade de água. Eu não sei se vocês já fizeram algum chá, né? Em que você não colocasse saquinho, que você pegasse a própria folha e jogasse na água, né? Aqueles pedacinhos de folha. Podem notar que quando vocês acendem um fogo, em coisa de minutos já começa a perceber uma movimentação dessas folhinhas, tá?
muito antes da água entrar em ebulição. Por quê? Porque a parte mais quente da panela está aqui. Então essa água que está em contato com essa parte mais quente vai subir a temperatura. Sobe a temperatura, aquece, então vai ficar menos densa e vai descer a água fria. Então essa corrente de convecção ela se aciona até a água entrar em ebulição. Na hora que a água entrou em ebulição, você vai ter tudo a 100 graus Celsius, então o que vai subir são só as bolinhas devido ao fato de ter passado para o estado gasoso. Aí você falava, mas professor, e se eu colocasse a chama não embaixo? Se eu colocasse a chama em cima, o que iria acontecer? Lembra que eu falei para vocês? Fontes de aquecimento tem que estar embaixo, fontes de refrigeração tem que estar em cima, porque senão não aciona a corrente de convecção. Vamos supor que eu peguei um maçarico e comecei a jogar um fogaréu aqui, ó, tá? O maçarico então está jogando bastante calor aqui nesse ponto. O que vai acontecer com essa água que vai aquecer, onde está recebendo aqui essa chama? Vai subir bastante a temperatura. Só que a água não é boa condutora de calor, então esse calor não vai fluir com facilidade para as partes baixas. O que a gente vai notar? Que essa parte aqui vai subir bastante a temperatura, enquanto as partes mais embaixo vão se manter praticamente na temperatura que estava antes de chegar esse fogo. Então você não acionou essas trocas de calor por convecção, o que não é legal. Pensando, tá? No caso de um ar-condicionado, você mora em São Joaquim, tá? E se você mora em São Joaquim, provavelmente você vai usar o ar-condicionado mais vezes para poder aquecer do que para resfriar. Então, vamos imaginar que você não sabe, tá, que fontes de aquecimento devem ficar embaixo. Então você resolveu colocar o ar-condicionado em cima. Quando ele lançar o ar quente para a sala, onde é que vai ficar o ar quente? Vai ficar na parte de cima. E todo ar-condicionado ele tem um exaustor. E ele vai jogar o que para fora? Vai jogar ar quente também. E a parte de baixo da sala continua fria, porque o ar não é bom condutor de calor. Agora, se ele, tá, for colocado na parte de baixo, lembra que eu estou falando de São Joaquim, então estou querendo um ar-condicionado para poder aquecer o ambiente. Na hora que ele lançar o ar quente, concorda que esse ar quente ele vai subir? E aí o ar frio desce, e esse ar frio descendo, o exaustor vai jogar ele para fora. Aí você vai ter uma uniformidade de aquecimento no ambiente, tá? Pensa agora numa fonte de refrigeração que você tem na sua casa, que é uma geladeira. A geladeira, ela tem um congelador, tá? E esse congelador aqui, ó, normalmente ele fica na parte de cima. Por quê? Porque quando você abre a porta da geladeira, vai entrar um ar quente. Entrou o ar quente, ele vai subir. Entra em contato com o congelador esse ar quente, esfria e desce. Então vai acionar uma corrente de convecção. Vocês entendem que com o passar do tempo, tudo isso aqui vai ficando resfriado. Então é muito importante que vocês não criem bloqueios vamos colocar nessas regiões aqui da geladeira. Se você tem ali grade, você não deve tapar aquilo de jeito nenhum. Aí você fala, mas professor, e se eu tenho uma geladeira que ela tem vidro? O vidro não iria dificultar essa movimentação? Quem tem vidro pode observar que no fundo da geladeira tem um duto, tá? E esse duto ele tem saídas para cada uma das prateleiras. E esse duto é o que deixa acionar a corrente de convecção, tá? Então, de qualquer maneira, você vai ter essa corrente de convecção. Então, lembre-se, corrente de convecção é a forma de calor, né, predominante de trocas, é a forma de trocas de calor predominante para fluido, e que quando você quer produzir algum aquecimento num determinado fluido, essa fonte tem que estar embaixo. Quer produzir refrigeração, essa fonte de refrigeração tem que estar em cima. Lembra que quando você vai fazer um churrasco, né, seja lá do que você quiser fazer, a chama ela fica embaixo. E normalmente você tem uma grelha metálica para poder colocar esse alimento. Vamos entender, o alimento ele recebe calor de que maneira? Primeiro, o carvão está em alta temperatura, então está irradiando o calor, recebe por irradiação. O ar que está em contato com ele vai aquecer e vai subir por convecção, vai encostar na carne ou no alimento que você colocou ali e vai aquecer também, então tem convecção. E outra coisa importante, vocês compreendem que a grelha que está ali é uma grelha metálica, e metálica é boa condutora de calor, que vai conduzir também para o alimento. Se você invertesse esse processo de colocar a chama em cima e colocar o alimento embaixo, ele só vai receber calor basicamente por irradiação, que a convecção vai fazer o ar quente subir, e a grelha aqui, como é metálico, o aquecimento por condução vai estar aqui onde está o fogo. Lá embaixo, que é tijolo, que não é bom condutor de calor, praticamente não teria condução para o alimento, tá? Agora, pessoal, que a gente viu como funciona, tá, a irradiação e como funciona a convecção, agora a gente pode ver como funciona a condução. Então, a condução térmica, ela é bem importante no seguinte aspecto, tá? A galera normalmente fala assim,
Condução térmica é a passagem de vibração de átomo para átomo. Beleza, não está nada errado pensar desse jeito, tá? Passagem de vibração. Só que essa passagem de vibração, é bom que a gente corrija a interpretação, que é uma passagem de fótons, porque o que está passando de um átomo para outro são fótons. Então, não é por quê, professor? Calor é onda eletromagnética, e toda onda eletromagnética é composta de fótons. Então, o que vai acontecer? Se você fornece calor aqui, para esse lado da barra, tá? Vamos supor que é uma barra metálica. O que está chegando aqui são pacotinhos de energia que são fótons, tá? À medida que isso aqui esquenta essa parte, o que vai ocorrer? Os fótons vão começar a passar de um átomo para outro. Como é que é isso, professor? Pensa num átomo, está recebendo uma cacetada de fótons. Alguns ele absorve, dá salto quântico, executa as voltas lá em torno do núcleo, depois libera esse fóton. Então vocês entendem que todo átomo ali ele vai começar a ser alimentado por esses fótons, vai retornar para a camada de onde ele veio para liberar esse fóton depois. Então o que a gente pode perceber? Que essa passagem de vibração, na verdade, é uma passagem de fótons. Então se eu quero conduzir uma certa quantidade de calor aqui, eu vou ter um fluxo calorífico aqui. E esse fluxo calorífico, ele é calculado de que jeito? É a quantidade de calor que atravessa a estrutura do corpo, dividido pelo intervalo de tempo. Ó, lembra que eu falei para vocês, T maiúsculo é temperatura, T minúsculo é tempo, esse é o padrão que eu sigo. Então, como o calor normalmente é representado em calorias e o tempo em segundos, então aqui você vai ter uma unidade de calorias por segundo, ou se preferir, joules por segundo. Só não esqueça, tá? Que joule por segundo é a mesma coisa que watt, ok? Então, pessoal, quando se fala dessa transmissão de calor, quais são os fatores que vão influenciar nessa transmissão de calor? Bom, primeira coisa, tá? A transmissão de calor ou fluxo de calor, ele é dependente do que a gente chama de condutibilidade térmica do material. Quanto mais condutibilidade ele tiver, significa dizer, então, que mais facilmente vai passar esses fótons aqui. Então, maior a condutibilidade térmica desse cara, maior vai ser o fluxo também. Outra coisa que a gente pode dizer, se aqui você tem uma temperatura 1 e aqui você tem uma temperatura 2, lembra do que eu falei, tá? Que tanto T1 vai emitir calor para T2, quanto T2 também vai emitir calor para T1, né? Só que na média, vai fluir calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então vocês pensem assim, tá? Se isso aqui tiver a 100 graus e aqui tiver a 99 graus, o que vocês acham? Vai ter muito fluxo de calor ou pouco fluxo de calor? Se aqui está 100 e está 99, o que se manda de calor para cá é praticamente o que se manda de calor para lá. Então o fluxo vai ser extremamente reduzido. Agora, se lá tiver a 100 e aqui tiver a 20, o que está vindo para cá é muito maior do que o que está indo para lá. Então esse fluxo ele vai se acentuar. Então eu posso falar para vocês que o fluxo, tá? Ele tem também uma relação com a diferença de temperatura entre as faces. Quanto maior a diferença de temperatura que a gente tiver entre as faces, maior será esse fluxo de calor. Outra coisa que a gente pode dizer também, a área, tá? Por onde esse calor vai entrar. Se você tem uma pequena área, tem uma pequena porta de entrada de calor. Se você tem uma grande área, você tem uma grande porta de entrada de calor. Então, se você tiver uma área acentuada, a tendência é que você tenha um fluxo maior também, tá? E um fator que interfere, só que agora de maneira inversa, seria a distância existente entre a parte quente e a parte fria. Porque se a parte quente e a parte fria estiverem bem próximas, esse fluxo ele fica mais acentuado. Mas se eles estiverem muito afastados, o que a gente percebe? Que a influência de um sobre o outro ela vai diminuir, então esse fluxo de calor ele vai ser menor também. Então esse fluxo ele tem a ver com essa distância. Quanto menor for a distância, maior será o fluxo de calor. Então, se esse fluxo ele é calculado como calor dividido pelo intervalo de tempo, ele também pode ser calculado como a condutibilidade térmica do material, a área, a diferença de temperatura dividida aqui pela distância, tá? A distância que existe entre a face quente e a face fria. Eles falam assim, mas professor, todo material conduz calor? Na verdade, assim, alguma coisinha sempre será conduzida, tá? Mas para ser um bom condutor de calor, normalmente você precisa ter um corpo metálico, tá? Eu queria mostrar para vocês o quão importante é ter conhecimento dessas coisas aqui. Por exemplo, no inverno você não vê muita gente falando assim, eu vou colocar essa blusa porque essa blusa me esquenta bastante. Primeiro que nenhuma blusa esquenta a não ser que ela tenha baterias e resistores, tá?
Porque caso contrário, o que ela vai fazer é o quê? É tentar dificultar a saída de calor do seu corpo. Pensa no inverno rigoroso, você está ali com uma temperatura, né, no ambiente em 0 graus, seu corpo está a 36. Então, você está produzindo calor, mas você não pode perder muito calor, porque se você perder muito calor, seu corpo não consegue repor, vai começar a baixar a temperatura e você vai entrar em hipotermia. Então, o que você tem que fazer é usar uma blusa ou um agasalho, né, que dificulte a saída do calor. A gente nunca fala em impedir a saída do calor, porque impedir não impede, tá? Porque se impedisse, eu utilizaria esse agasalho em qualquer lugar do mundo, que já serviria, porque ele está impedindo a saída de calor, ele vai dificultar. Então, é interessante primeiro que a gente use, tá, uma blusa de material altamente condutor ou de baixa condutividade. Tem que ser de baixa condutividade, para não produzir fluxo de calor do seu corpo para o meio ambiente, tá? Aí você fala, mas professor, qual o melhor material assim para conduzir? Metal, tá? Quando a gente fala metal, a prata é um ótimo condutor de calor, tá? Na verdade, a prata, dentro dos metais conhecidos, é o que mais conduz calor. Aí você fala assim, mas professor, e o que conduz muito mal? Lembra que a passagem de calor é uma passagem de fótons. Então, se os átomos estiverem muito próximos, a passagem de fótons ela fica fácil. Mas se os átomos estiverem afastados, essa passagem de fótons ela já vai ficar bem reduzida. Todo gás, de maneira geral, né, tem as moléculas muito afastadas. Então, todo gás é um ótimo isolante térmico. Eu não sei se vocês já viram alguns passarinhos, às vezes, pousados num fio, né? Às vezes ele dá uma balançadinha assim, eriça as penas e depois fecha. Sabe o que é aquilo ali? É para entrar entre as penas e a pele. Na hora que entra ar, o ar ele forma um bolsão. E esse bolsão, por ser um gás, é um ótimo isolante térmico. O passarinho não perde tanto calor. Então, é interessante que vocês pensem assim, se um dia vocês forem para um local frio, tá? Você quer sair na night muito legal, muito bonito, não vem colocando roupa grudadinha porque já era, tá? Não vai funcionar. Você tem que colocar aquelas roupas o mais fofa possível. Por que a mais fofa possível? Porque quando você pega uma roupa fofinha, o que tem entre as fibras daquele material? Tem ar. E o ar é o grande isolante térmico que a gente conhece, tá? Então ele vai conseguir fazer um bom isolamento térmico. Então é o que eu sempre digo para os meus alunos, né? Se você coloca uma blusa dessas bem fofinhas e depois coloca alguma coisa por cima que bloqueie o vento, já era, você está protegido, tá? Porque o ar ele vai conseguir fazer o isolamento térmico e o vento não penetrando nessas fibras, você vai ficar com aquele ar ele sempre quentinho. Não esqueça de um detalhe, tá? Toda blusa que é fofinha, ela nunca deve ser compactada. Eu não devo colocar uma blusa fofinha e depois meter uma jaqueta jeans por cima para me pressionar, porque ela vai esvaziar o ar que tem no meio daquelas fibras e você vai estar tirando o isolamento térmico. Por que dizem que pluma de ganso, tá, faz um ótimo isolamento térmico? Porque a pluma, como ela mantém a sua estrutura, ela vai ter ar entre as fibras. E aquilo fica fofinho e com bastante ar retido entre essas fibras, tá? Legal, pessoal. Outra coisa, tá? A diferença de temperatura entre seu corpo e o meio ambiente não tem como mexer, né? A área, logicamente, você tem que levar em consideração. Por que um cara que é jogador de basquete, tem lá 2,10 metros, por que ele precisa ingerir mais alimento? Bom, primeiro para ele movimentar aquela massa toda, né? Ele já gasta mais energia, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Ele não tem mais área? Tem. Se cada centímetro do meu corpo está a 36 graus e cada centímetro do corpo dele também está a 36 graus, cada centímetro perde a mesma quantidade de calor. O problema é que ele é muito maior do que eu. Então, se ele é muito maior, ele tem mais centímetros para poder emitir ondas de calor para o meio ambiente. Ou seja, se a área for acentuada, a perda de calor é excessiva. Então, esse cara precisa repor, né, essa produção de calor que ele vai fazer na forma de alimento, por isso que ele precisa ingerir mais alimentos, tá? Então, galera, procure associar isso aqui, ó, com o que eu falo para vocês de um agasalho. Se vocês conseguirem visualizar a influência desses fatores no agasalho, já é suficiente para vocês responderem as questões. O que vocês vão encontrar dificuldades são questões algébricas, mas interpretativa não tem muita diferença não, tá bom? Galera, uma ótima semana para vocês, é uma aula tranquila, um bom estudo para todos, tá? Tchau, tchau!